Henker que vive duas vezes. Capítulo 175. Conjunto, 9. Tradutor. HH Editor, HH. Yon-Wu estendeu a mão direita e puxou o espírito azul. Isso estava ligado à tartaruga abissal. Como você pode ver, ele ainda não tem identidade, então será fácil inseri-lo. Também. Yon-Wu estendeu a mão esquerda desta vez. Almas brancas e negras apareceram ao mesmo tempo. Eu vou te dar isso. Não será perfeito, mas você poderá recuperar um pouco do seu poder sagrado. Os olhos de Rebeca se arregalaram. Foram as almas de Hepburn e Sol Luna. Uma espécie superior que era um elfo superior e um Sol Luna quase de sangue puro. Se as duas almas fossem absorvidas ao mesmo tempo, seu nível perdido seria recuperado novamente rapidamente. Shannon reclamou como se fosse um desperdício. Mas Hyeong o esfaqueou na lateral do corpo e disse-lhe para ficar quieto. Na verdade, os dois já estavam bastante satisfeitos em receber as espadas de Enova. Mutar, eu farei isso. O que eu tenho que fazer agora? Rebeca acenou com a cabeça com um olhar firme. Yon-Woo sorriu e moveu o Blue Spirit na frente dela. Apenas engula. Eu cuidarei do resto. Rebeca parecia incrédula. Mas ela simplesmente engoliu o espírito azul, já que não havia realmente nada que ele pudesse fazer com ela, já que ela já estava morta. Em um instante, o vestígio de Rebeca se espalhou e se transformou em ondas azuis. Então, o círculo mágico que Boo montou começou a ser ativado. Não foi tão difícil combinar Rebeca e o espírito azul, já que as informações de Rebeca poderiam simplesmente ser inseridas no espírito azul. Foi assim que foi fácil. Então, cobrir o espírito azul com vestígios foi um sucesso. A identidade está sendo formada e criada em um espírito azul de nível inferior. O espírito azul de nível inferior jurou lealdade a você. De agora em diante, ela estará ligada ao espírito e se tornará sua espada e escudo. Você gostaria de escolher um nome para o Blue Spirit de nível inferior? Rebeca. O nome do Blue Spirit de nível inferior foi definido como Rebeca. A lealdade aumentou em 15. O controle aumentou em 5. O corpo atual não é capaz de lidar com o vestígio de Rebeca, espírito azul de nível inferior, e as estatísticas estão sendo reatribuídas. Enquanto Rebeca renascia com padrões azuis transparentes, ela estava ocupada se examinando. Então ela percebeu que estava tentando diminuir ainda mais seu nível, então estendeu a mão para as almas de Hepburn e Sol Luna. Como quando ela engoliu o espírito azul, ela engoliu as almas imediatamente. Rebeca, espírito azul de nível inferior, ultrapassou a alma de Hepburn, discípula de Werride. As estatísticas estão sendo reatribuídas. Rebeca evoluiu do nível inferior para o nível médio. Rebeca, espírito azul de nível médio, absorveu a alma de Sol Luna, vampiro. Seu nível está aumentando. As estatísticas estão sendo reatribuídas. O nível evoluiu do nível médio para o nível alto. O ser de Rebeca tornou-se ainda mais claro e não ficou aquém do de um cavaleiro da morte. Você conseguiu vincular o vestígio extraído. Você deu mais um passo no controle da morte. Uma recompensa adicional está sendo dada. Magia espiritual do abismo. Classificação: A. Proficiência: 2,1%. Resumo: esta é a magia espiritual mais rara de todas as magias espirituais. Você precisa aprender várias habilidades para entendê-lo. Quanto maior a proficiência, maior o poder do espírito. Yon-Woo foi capaz de ler alguns dos pensamentos de Rebeca através da conexão deles. Entre eles estavam os arrependimentos de Rebeca. O arrependimento que fez Rebeca viver novamente. Ele teve que ajudá-la a resolvê-los para cumprir sua parte do contrato. Então, o Werride está furioso. Cernunnos olha para você com uma cara fútil. O Werride diz algo para Cernunnos. Cernunnos recusa. Cernunnos olha para você com um olhar estranho. Ele decide não falar sobre este incidente. Os demônios estão começando a discutir sobre você porque alguém tocou no assunto. É por causa das minhas realizações? Os deuses e demônios não podiam interferir nos andares inferiores. Eles usavam mensagens através do sistema se quisessem dizer algo, e se quisessem fazer algo, fariam dentro de seu território sagrado ou pediriam emprestada a força de seus apóstolos. Mas ainda havia limites para usar os seus apóstolos. Mesmo que o Werride odiasse Yon-Woo, ela não poderia fazer nada sobre o passado dele. Era impossível fazer algo a respeito das realizações de um jogador. E o mesmo aconteceu com este caso. Yon-Woo estava desenvolvendo suas conquistas com a pulseira negra e recebeu proteção do sistema. Cernunno sabia disso, provavelmente por isso não podia fazer muita coisa. No entanto, ele nem mesmo lançou uma maldição sobre ele, o que ele poderia fazer. E a oposição que Yon-Woo esperava não era tão ruim. Porque mesmo que seja apenas um vestígio, ainda é seu apóstolo. Os apóstolos não eram simplesmente o espírito de um deus. Eles eram seus agentes e seus avatares. É claro que Cernunnos teria grande interesse em seu apóstolo, então ele parecia querer observar mais a situação. Enquanto isso, Rebeca estava ocupada examinando seu corpo meio transparente como se não conseguisse se acostumar. Yon-Woo a observou silenciosamente e pensou na outra mensagem. A atenção de algum demônio, que já vinha acontecendo há algum tempo. O que eles trouxeram, mesmo que ele não quisesse se preocupar com isso, ainda estava em sua mente.
A primeira coisa que Rebeca tentou foi a materialização. Era de se esperar, já que ela queria um corpo físico, mas a proficiência da magia espiritual era muito baixa. Ah bem, mas espero que você aumente rapidamente a proficiência da habilidade. Não se preocupe, só por ter você convocado assim aumenta a proficiência. E estudarei magia espiritual quando puder. Yeon-woo não falava mais formalmente com ela, já que ela era sua subordinada agora. Ela realmente não parecia se importar com isso. Ela acreditava que a sinceridade era mais importante do que ser educada para se exibir. E se houve outra recompensa, foi o crescimento do poder sagrado no corpo de Rebeca. Cernunnos não voltou atrás. Era apenas uma quantia minúscula em comparação com quando ela estava viva. Mas Yeon-woo ainda estava grato, já que isso significava que ele poderia emprestar seu poder a qualquer momento. Quando tudo terminou, Yeon-woo começou a ajudar Enova novamente. Enova pareceu surpreso ao ver Rebeca seguindo Yeon-woo, mas ele a ignorou ao perceber que ela era um espírito. Ele sabia que as coisas ficariam irritantes se questionasse o que Yeon-woo fez. E Rebeca foi muito prestativa. Como os caçadores tinham que jogar sozinhos, ela sabia como consertar armas e coisas assim. Ela tinha conhecimento de metalurgia e podia abençoar itens com seu poder sagrado. E Yeon-woo acendeu o fogo sagrado enquanto ajudava Enova. Foi algo que Enova permitiu. Isso porque era um processo que poderia misturar a vontade de Yeon-woo nos itens. Um ciclo de lua cheia passou assim. O artefato, capacete de armadura mágica de Enova, foi concluído. O artefato, botas de armadura mágica de Enova, foi concluído. O artefato, algemas de armadura mágica de Enova, foi concluído. O conjunto de armadura mágica foi criado. Você foi de grande ajuda para Enova na finalização de sua arte. Seu sangue, suor, lágrimas e emoções combinaram-se com a armadura. O entendimento com o conjunto de armadura mágica aumenta em mais 20. Você adquiriu conhecimento sobre metalurgia. Uma parte do conhecimento do dragão selado está sendo liberada. A proficiência da habilidade, olhos dracônicos, aumentou 65,2%. Configure sua própria metalurgia depois de aprender mais coisas. Yeon-woo olhou para a nova armadura mágica com a máscara branca que ele usava temporariamente. Entre eles estavam coisas que ele tinha e que foram consertadas e coisas que foram feitas recentemente. Então ele estendeu a mão para verificá-los. Não. O H. Já. Enova parou a mão de Yeon-woo com seu cachimbo. Por quê? O que você quer dizer com por quê? É porque você está indo rápido demais. Os olhos de Yeon-woo se arregalaram. Ainda não terminou? Enova mordeu o cachimbo e sorriu. Espere um momento. Yeon-woo olhou confuso para Enova porque não entendeu. Então, Enova tirou uma garrafa de vidro do tamanho de sua mão. Havia um líquido que brilhava como um rubi dentro dele. Naquele momento, o olhar de Yeon-woo mudou. Suas pálpebras tremeram. Você parece reconhecer o que é. É bom ver que você não é cego. Bem, suponho que você deveria ser capaz de reconhecer isso se me incomodasse tanto para lhe ensinar metalurgia. Isso é realmente, Hell's Tears. Sim, eu entendi há muito tempo. Fiquei me perguntando onde usá-lo. Eu realmente não tinha onde usá-lo. Então vou usá-lo especialmente em seus itens. Considere os pontos que você me deu para gastar na compra disso. As lágrimas do inferno eram de uma espécie que havia sido extinta muito antes da espécie dracônica. Foi a última herança da princesa inferno da espécie gigante. O inferno era poderoso o suficiente para ser chamado de mãe do subsolo. Ela tinha inimizade com vários demônios, e até os deuses desconfiavam dela. As lágrimas que ela derramou eram famosas o suficiente para serem consideradas o fogo no inferno. Exceto pelos materiais divinos, este foi o item com melhor classificação. Eu tirei isso porque vi que suas propriedades progrediam principalmente com propriedades de escuridão e fogo. E com isso, Enova começou a falar com confiança, como se estivesse dizendo que valia a pena ser respeitado. O choque de Yeon-woo não desapareceu mesmo enquanto Enova explicava. Ele sabia que Hell's Tears era um material extremamente bom, mas isso não era importante para Yeon-woo agora. Por que isso ainda? Lágrimas do inferno. Foi algo que seu irmão apresentou a Enova. O que mais me surpreendeu quando entrei na torre foi que não tinham o conceito de aniversários. Eles tinham o costume de lembrar quando nasceram, mas foi apenas mais um dia para eles. Eles não tinham a tradição de comemorar quando nasceram. Achei um pouco lamentável. É um dia que só acontece uma vez por ano. Achei que a torre fosse realmente um lugar frio. Eu não gostei disso, então eu queria pelo menos comemorar o aniversário dos membros sozinho. Tenho certeza que o aniversário de Enova será em breve. O que ele gostaria? Mamãe disse que eu era um presente melhor para ela do que meu irmão, que não escuta. Depois de muita consideração, ele decidiu dar a Enova as Hell's Tears que conseguiu com grande dificuldade. Como Enova era ferreiro, ele queria dar-lhe algo que pudesse usar. Enova repreendeu seu irmão por ter lhe dado algo inútil, mas seu irmão viu a expressão no rosto de Enova quando ele se virou. Yeon-woo pensou que Enova já o teria usado há muito tempo. Mas ainda estava lá, e não havia vestígios da garrafa de vidro sendo aberta. Isso significava que ele o havia apreciado sem usá-lo nenhuma vez. Antes que Yeon-woo pudesse dizer algo,
Enova abriu a garrafa. O conteúdo da garrafa tornou-se fumaça vermelha e fluiu para fora da garrafa. Ele girou acima do conjunto de armadura mágica e se acomodou nele. Então, com uma explosão, todas as armaduras se combinaram em uma, exceto a baioneta mágica e a espada mágica de ferro. Parecia que toda a armadura havia desaparecido e restava apenas uma. Hehe, você pode verificar. Enova fumou seu cachimbo, parecendo satisfeito consigo mesmo. Yon-Woo tentou não mostrar seus olhos trêmulos e colocou a mão no que restava. Parabéns, você conseguiu terminar uma obra-prima com Enova. Esta arte será abençoada por muitos deuses e invejada por muitos demônios. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional está sendo recompensado. Você ganhou 10.000 karma. Você ganhou 15.000 karma adicionais. Como recompensa adicional, sua compreensão da metalurgia se aprofundou e você ganhou olhos considerados. Considerando olhos e olhos dracônicos, se combinaram para aumentar a proficiência de olhos dracônicos. 69,8%. Yon-Woo verificou a armadura. Armadura mágica de Enova. Categoria. Classificação: S-Til, obra de arte. Resumo: a obra-prima foi originalmente feita para apoiar o usuário com as informações especializadas fornecidas sobre ele, mas com Hell's Tears tem ainda mais potencial. Depois de usado, ele pode mudar conforme o usuário desejar. Possui um recurso de fixação automática, para que possa se reparar após danos. Também é leve, contribuindo para movimentos rápidos. Asterisco Lágrimas do Inferno. Tem a purificação do inferno, a mãe do subsolo. Ele influencia as propriedades das trevas, do mal e do fogo. A alteração nas propriedades depende da proficiência do usuário. Asterisco Olhos Dracônicos, suporte. Isso amplia os olhos das grandes espécies dracônicas. Asterisco Percepção extrasensorial, apoio. O alcance. Asterisco Este artefato é único. Existe apenas um em toda a torre e está vinculado ao seu dono. Não pode ser compartilhado com mais ninguém. Asterisco Com a influência da obra-prima, habilidades adicionais adicionadas irão adicionar novas opções. Asterisco Limpa sua cabeça quando usado. Muitos deuses e demônios admiram e invejam isso. Yon-Woo apertou a mão na armadura. O recurso de suporte era óbvio, já que foi especialmente encomendado, mas Yon-Woo nunca tinha visto todas as habilidades serem influenciadas dessa forma. E o fato de ser especializado em propriedades de fogo e escuridão provou que foi feito especialmente para Yon-Woo. Para que isso seja possível, o fabricante deve ter pesquisado exaustivamente o jogador que o encomendou. Não era algo que você pudesse fazer em um dia. Mesmo que Yon-Woo tenha dado suas informações, muito tempo teve que ser investido nisso. Tente usá-lo. Yon-Woo colocou a armadura, que era um peitoral, em seu corpo. Então, ele sentiu algo se esticar em seu corpo como borracha. Ele se sentia como algo conectado entre a armadura e seu corpo. Ele pensou no que leu na janela de informações. Todas as armaduras eram um pouco desconfortáveis e pouco naturais para serem usadas. Mas quando ele girava e girava, o movimento era suave e natural. À medida que as opções foram ativadas, seu corpo também esquentou. Gosta disto? Enova perguntou satisfeita. É confortável. Yon-Woo respondeu. Era como estar nos braços do seu pai e da sua mãe. As palavras que Yon-Woo não conseguiu dizer permaneceram em sua boca. Fim do volume 7.